Pessoal, o vídeo de hoje eu vou prestar uma homenagem a Henrique Costa Mecking, nosso Mequinho. Teólogo, jogador de xadrez, gênio, prodígio, melhor jogador da história do nosso país, número 3 do mundo, vencedor de interzonais, participante do torneio de candidatos. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre esse gigante do nosso esporte. A partida que eu selecionei, ele vai enfrentar Eduardo Cota. O ano é 1965 e nós vamos ver uma abertura inglesa onde ele joga a variante Mecking. Não sei se vocês conhecem, existe a variante Mecking da inglesa, que com certeza, vocês já devem ter percebido pelo nome, foi inventada, vamos dizer assim, popularizada por Henrique da Costa Mecking. Ele aqui nessa partida jogou G3, talvez G6, bispo G2, bispo G7, C4, C5, cavalo C3, cavalo C6, cavalo F3, cavalo F6, roque. E aqui, pessoal, a variante Mecking, ela inicia com o lance D4. Essa é a variante Mecking da inglesa, simétrica. Então veio C por D4, cavalo por D4. E aqui, o adversário do Mequinho aqui jogou dama B6. Um lance possível aqui seria, por exemplo, jogar D6. E aí, por exemplo, cavalo toma C6, B toma C6, bispo toma C6, torre B8. E seguir uma posição desse tipo. Tem uma leve vantagem das brancas, mas existe uma pressão pela coluna B. Então poderia, talvez, ser uma tentativa. Outra possibilidade que após o cavalo toma D4 poderia ser jogar cavalo G4, criando uma pressão no cavalo de D. E aí poderia seguir, por exemplo, E3, D6 e uma linha parecida como a que a gente acabou de ver. Aqui, por exemplo, tomar aqui e tomar aqui, torre B8 de novo, a mesma pressão chata das pretas aqui em cima do peão de B, na coluna. Então, daria para jogar dessa forma, mas eu acredito que o Mequinho não jogaria dessa forma. Então, após o cavalo toma D4, veio dama B6, veio o cavalo de D para B5, A6. É pouco provável que alguém consiga tolerar um cavalo posicionado em B5 dessa forma. Mas aqui o Mequinho jogou cavalo A4, atacando a dama A5, bispo D2, ataca a dama novamente, a dama vem para D8. Ele joga agora cavalo de B para C3. E se a gente for ver, as pretas fizeram vários lances para a dama e voltaram para a casa inicial. Também torre B8, C5, um lance muito interessante, criando um posto avançado para o cavalo, criando algumas possibilidades de ataque. As pretas jogaram D6, talvez C por D6, dama por D6, bispo E3 para propor troca. Aqui agora existe uma ideia interessante, bispo A7 em algum momento também. Então aqui vem dama por D1, torre de A por D1, bispo F5 e cavalo C5. Aqui, além de aumentar a pressão aqui na ala da dama, essa jogada aqui agora ela tira algumas casas do cavalo, tira casas do bispo. Então assim, vai ficando uma posição chata, porque essas casas aqui, elas são importantes. E agora não dá para expulsar o cavalo com B6 que cai o peão de A. Então esse cavalo uma peça muito chata de enfrentar. Tá tirando essa casa, tira a casa do bispo, tira a casa aqui do bispo. Então é uma posição bem desagradável. Ataca o peão de B, então escraviza a torre na defesa do peão de B. O peão de B não pode sair atacando o cavalo porque cai o peão de A6. Então já é uma posição quase estrategicamente perdida, se a gente for ver a questão da facilidade de jogar com ambas as cores. Também torre de F para C8. Mequinho aqui joga H3, controlando o salto do cavalo e do bispo também. Então, e agora ameaça também jogar o lance G4, que ganha uma peça aqui. G4, para onde iria as peças aqui, né? Por exemplo, se G4, bispo E6, tem uma cara bem desagradável, né? Há uma ideia, por exemplo, de jogar F4, F5. A posição aqui é bem desagradável. Então aqui vem H5, impedindo a ideia do G4. Bispo G5, ataca o cavalo. Cavalo volta para H7, atacando o bispo. Bispo F4, ataca a torre.
Também E5, bispo C1, cavalo F6, E4 ataca o bispo, bispo F8 contra-atacando no cavalo, mequinho aqui joga bispo E3 defendendo, vem bispo toma, bispo E6. E se a gente for ver essa posição, é uma posição super favorável para as brancas. Existe aqui a ideia de usar as casas fracas, ficar nas casas escuras. Existe um ponto interessante D5. É uma posição bem desagradável. O computador aqui está dando quase 2 pontos de vantagem. Então a variante Macking aqui, ela já deu resultado aqui já. Também cavalo D5, cavalo D7, bispo D6, ocupando a casa fraca, torre A8, cavalo C7, ataca a torre e o bispo, também torre A7. Olha essa posição, pessoal, que posição lamentável para as pretas. Então aqui o Macking joga cavalo toma E6, F toma E6 e F4 vai abrir a posição. Também toma F4, G por F4. As pretas jogam E5, também H4, ganhando espaço, fixando os peões da ala do rei. Após torre E8, F5, vai passar um peão agora, vem cavalo F6, F toma G6, cavalinho para G4. Mequinho aqui já está quase para arrematar a partida, joga o lance torre F7. E após cavalo D4, bispo C5, atacando a torre e o cavalo. Vem cavalo E2 cheque, rei F1 ataca o cavalo, cavalo G3 cheque, rei E1. As pretas aqui jogam torre de A para A8 para defender a torre. E após simplesmente torre de D para D7, as negras abandonam a partida. O Mequinho aqui deu show, pessoal. A variante Macking aqui, ela foi totalmente bem sucedida. A gente vê claramente uma pressão insuportável, onde as pretas ficaram totalmente travadas, tentaram se libertar e não conseguiram, e aqui a posição está completamente perdida. Então fica aqui o nosso vídeo de homenagem a esse gigante do nosso xadrez. Com certeza vai ter mais vídeos do Mequinho aqui no canal, pessoal. Então se inscrevam aqui no canal para que vocês não percam os próximos vídeos. Comentem aqui o que vocês acham do Mequinho. Se vocês acham que ele poderia ter sido campeão mundial ou não, eu tenho total certeza que ele poderia sim ter sido campeão mundial. E comenta aqui, vocês acham que o Mequinho ele vai ser o melhor jogador da história do xadrez por mais quantos anos? Eu acredito que por mais muitos anos. Então, pessoal, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo.